Olá pessoal, da segunda série do Monteiro Lobato, aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje vamos dar início aí uma atividade que já estava programada anteriormente, né, mas devido ao recesso foi adiada aí, agora a gente vai estar fazendo de maneira online, postando aí para vocês, compartilhando as devolutivas da nossa avaliação diagnóstica que foi realizada no começo do ano, né, nos primeiros dias de aula. Então a gente vai estar fazendo hoje a devolutiva, a resolução comentada aí da ADI de Geografia, ok? Vamos lá então para a primeira questão. Pessoal, lembrando então que a resposta correta aqui pode aparecer na A, na B, na C, e na sua prova pode ter aparecido de maneira diferente, né? Lembrando que as alternativas foram embaralhadas durante a execução da prova, e então não se atente à letra, se atente à resposta, fique atento a isso, tá? Então, a primeira questão foi trabalhar, a primeira questão apresentada é uma questão que trata da nova ordem mundial com a seguinte habilidade, né? Identificar com base em textos ou iconográficas características da nova ordem mundial, considerando blocos econômicos, relações norte-sul e caráter ético-religioso. Então, essa discussão aí que está sendo feita, tá? Vamos lá relembrar um pouquinho dessa ordem multipolar, né? Essa ordem multipolar surge com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução, com o fim da União Soviética, né, daí a gente tem mais sentido aquela divisão do mundo bipolar, né, entre capitalista e socialista, né. Então a gente passa uma nova ordem denominada multipolar, né, multipolaridade. O que significa isso? Que ela tem vários centros de poder político e econômico. Quais são esses centros? Então a gente pode destacar os Estados Unidos, né, como uma grande potência, a Europa Ocidental, né, e Japão e a China. Cada um com a sua área de influência, né? Então, os Estados Unidos com uma área de influência principalmente sobre a América, né, o continente americano, América Latina aqui, a Europa sobre a África e o Japão e a China sobre essa região do Pacífico aqui, compreendendo alguns estados aí da Oceania e da Ásia, tá? Então a gente tem essa importância aí, destacar aí nesse momento. Outra coisa extremamente importante, que com o fim da União Soviética, a Rússia se torna uma grande potência bélica, não mais uma grande potência econômica nesse novo momento, nesse novo contexto pós-Guerra Fria aí, né? Então, destaque para a Rússia como uma grande potência bélica, mas não uma grande potência econômica. E os Estados Unidos como uma superpotência, por quê? Além do poderio bélico, né, é uma grande potência econômica. Aqui a legenda está destacando isso que a gente vem falando, já vem discutindo, e com base no mapa e nos seus conhecimentos, o que é possível, o que é correto afirmar, né? Que a nova seria a alternativa A, né? Que a nova ordem geopolítica mundial existe vários polos ou centros de poder, comandado por três grandes potências mundiais de poderio econômico, tecnológico e político-diplomático: Estados Unidos, Japão e China, a gente pode pensar aqui, e a União Europeia, tá? As demais alternativas têm alguma falha e algum erro aí, que é possível apenas observar, você consegue distinguir isso apenas observando o mapa, né? Vamos para a próxima? A segunda questão é uma questão que trata sobre a imigração internacional. Então, a habilidade trabalhada aqui é reconhecer com base em textos, mapas e iconografia a influência do processo de globalização nos fluxos migratórios. Então, a gente vai entender um pouquinho. Essa charge mostra o quê? Então, a gente está pensando na migração principalmente África e Europa, né? É uma área subdesenvolvida, sul para o norte, para uma área desenvolvida aqui, né? Então, aqui a gente tem a entrada, uma das principais rotas, né? Via a Itália, pelo mar Mediterrâneo aqui, onde os africanos tentam essa travessia de modo ilegal aí, com barcos, balsas, né? E isso é um grande problema hoje contemporâneo, né? Essa travessia muitas vezes não tem o êxito necessário aí, embarcações afundam, condições precárias de vida, então é um grande problema social aí do mundo nesse momento, tá? Destacar também que esse processo não ocorre só na Europa, né? A gente vê essa intensificação da fiscalização, como a charge mostra aqui, né? Nos Estados Unidos também, principalmente com a chegada do Trump, né? Com a política de anti-imigração mais marcante aí, com a construção do muro. Então,
tudo isso a gente vai discutir um pouquinho aí e a charge vem mostrar, né? Essa intensificação. Por que a gente fala essa intensificação? Quando esses imigrantes estão correndo risco de vida aí através dessa travessia aqui, se afogando, a guarda aqui, marinha, a força a força italiana aqui, né? Ela vem salvar, mas já prendendo esses imigrantes, né? Então, essa é a crítica da charge que apresenta aí. Com base em seu conhecimento relativo à temática apresentada na figura, é correto afirmar que, vamos lá pelas alternativas, a crise econômica e a instabilidade política na Europa tem promovido a imigração forçada de europeus para outro continente. Então, os europeus que estão saindo em direção à África, não. Então, essa alternativa está incorreta. A alternativa correta é a B. Apesar dos recentes naufrágios ocorridos próximo à Itália, evidencia grave situação em que vivem milhares de africanos, milhões de africanos. As medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização da fronteira. Então, a União Europeia como um todo quer combater a imigração, intensificando essa fiscalização, inibindo a chegada de novos imigrantes, né? Há necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em toda a fronteira, a fim de evitar as levas de imigrantes africanos que aumentam a violência nas cidades europeias. Então, a questão do muro está muito mais relacionada à postura do Trump, né? Estão destacando aqui na questão, e não existe evidências aí, né, que a chegada de imigrantes aumenta a violência, né? Muitas vezes isso é usado como uma desculpa, uma falácia, mas pesquisas apontam que isso não há uma relação direta entre a chegada de imigrantes e aumento da violência nas cidades europeias, tá? Então, falso, essa alternativa não é a correta. Os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalho bem remunerados, né? Então, tirando os empregos dos europeus e forçando o sentimento xenofóbico, né? A gente sabe dessa questão do sentimento xenofóbico, essa aversão ao estrangeiro aí ocorre em muitos países e estados europeus, e a gente viu isso nas últimas eleições com a chegada de grupos, a eleição vencendo grupos cada vez mais de direita com posturas mais xenofóbicas. Mas o erro está aqui em trabalhos bem remunerados, né? Então, grande parte dessa população que chega aí vão trabalhar em serviços mais simples, até porque são mão de obras menos qualificada, né? Então, não consegue chegar aos postos de trabalhos mais qualificados aí. Resposta correta, letra B, de bola. Passando para a próxima, uma questão sobre geografia física, a habilidade aqui em identificar em texto e iconografias atividades de conhecimentos científicos, sua evolução linear, rupturas revolucionárias que alteram o curso da ciência, notoriamente da geologia e na geofísica. Então aqui a gente está vendo um pouquinho das danças do continente, né, desses movimentos das placas tectônicas. Vamos lá para a questão. A gente faz uma análise do mapa rapidinho e tenta já responder essa pergunta. A litosfera é fragmentada em placas que deslizam, convergem e se separam uma relação às outras. À medida que se movimenta sobre a astenosfera. Essa dinâmica compõe a tectônica de placas, reconhecida inicialmente pelo cientista alemão Alfred Wegener, que elaborou a teoria da deriva continental no início do século XX, tal como demonstra a seguir. Então, o que essa teoria do Wegener fala, né? Que toda a massa continental, né, toda a porção emersa da Terra estava unida num supercontinente chamado Pangeia, que com o decorrer dos anos essas massas continentais se movimentaram, né, a partir de células de convecção lá no manto terrestre, né, a partir de forças internas, e levaram à configuração atual desse continente, né? O Wegener foi o primeiro cientista a pensar. A partir de que maneira ele pensou isso? Quais evidências ele utilizou? A gente sabe que tem várias evidências e uma está sendo destacada na resposta, né? À base da teoria de Wegener surgiram inúmeras evidências deixadas na superfície dos continentes, que ao longo do tempo geológico, considerando a figura a seguir seus conhecimentos, indica o fator básico que influenciou o raciocínio de Wegener.
né? Então, um dos fatores básicos apontado aqui na nossa resposta é o quê? A semelhança entre o continente americano, né, essa costa americana, e a costa africana, né? Então, Wegener observou que existia um encaixe quase perfeito, como um quebra-cabeça. Isso seria uma evidência do quê? Que essas massas continentais estavam unidas num passado, né? E estão separadas remotamente agora. Então, a resposta correta seria a alternativa D, a semelhança entre os contornos da costa sul-americana e africana, tá? As demais têm algum erro, né? Então, as repartições internas atuais do continente no hemisfério norte, não, essa divisão não tem relação com a teoria de Wegener, Wegener nunca falou isso. A continuidade dos sistemas fluviais entre a América e a África. Então, o Wegener não teria capacidade naquele momento, devido ao desenvolvimento tecnológico da ciência, a analisar isso também. A ligação atuais entre os continentes na América no hemisfério sul, desculpe. As ligações atuais entre os continentes no hemisfério sul. Não tem lógica isso também, essa ligação. E a distribuição de águas continentais num só oceano. Isso não evidencia que estava unido em um supercontinente no passado. Então, resposta correta, a letra D, como a gente já tinha analisado. Mais uma questão, a questão 4. A questão 4 trata sobre multinacionais, nessas grandes empresas globais aí. Então, reconhecer e descrever a importância do papel das corporações transnacionais na ordem econômica mundial contemporânea e suas estruturas em redes geográficas. Tá? Então, a gente quer entender isso. Leia atentamente a tira, depois responda. Então, a tira está mostrando aqui. Ai, meu Deus, o que é isso? A globalização crescendo absurdamente. Façam eles parar. É impossível. Então, aqui vem mostrando o quê? Essa charge aqui, ela vem mostrando, sem dúvida nenhuma, a expansão, né, essa atuação em rede das grandes empresas multinacionais, dessas grandes corporações. Então, aqui a gente percebe um número mais restrito de multinacionais e na charge vai aumentando e a influência que ela exerce na vida, né, das pessoas. Assinar a alternativa que indica a característica da globalização representada pela tira. A mercantilização da economia? Não. A formação de acordos econômicos? Não está falando nada de blocos aqui. Cartelização? Não. A expansão das empresas globais. Está mostrando justamente isso, né? Cada vez um número maior, atuando em mais áreas do planeta aí. A censura ao meio publicitário? Não. Resposta correta. Resposta letra D, tá? E a nossa última questão é uma questão relacionada aos elementos do mapa, né? Identificar a partir de uma dada base cartográfica, recursos cartográficos, legenda, projeção, escala, como meio de visualização sintética entre relação da realidade geográfica distintas. Então, o que ele pede? O que a gente pede nessa atividade? Relacionar o elemento do mapa à sua respectiva definição. Então, vamos lá. Primeira definição, relação matemática entre o espaço real e a representação no mapa, né? Então, está mostrando quantas vezes o mapa foi reduzido, quanto que a distância de 1 centímetro no mapa equivale na realidade. Quem que faz isso? O elemento chamado escala, 2, tá? Indica a direção e a localização por meio das rosas do vento, ou de um elemento que indica o norte, né? Então, a rosa do vento está indicando a posição, os pontos cardeais aí. Esse é um importante elemento do mapa que a gente chama de orientação, tá? Que pode ser representado através da rosa do vento ou com uma seta indicando norte, sul, assim por diante. Então, seria 4. Continuando, indica o tema que será retratado no mapa, né? Então, indica no tema que está sendo retratado no mapa, quem faz isso é o título. Então, lá na parte superior, a gente consegue indicar o tema que vai ser tratado, que vai ser abordado nesse mapa. Seria a resposta 1 aqui. Representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa, né? O significado dos símbolos, das cores, né? Que apresenta no mapa. Quem faz isso? O elemento chamado escala 3. Resposta letra C. Pessoal, era isso. Se ficou alguma dúvida,
Só comunicar a gente nas redes sociais, no Google Classroom, no centro de mídia, que a gente está à disposição. Espero ter ajudado vocês. Obrigado. Tchau, tchau.